Sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Ousado Podcast, novamente aqui junto com o meu parceiro Leonardo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Podcast. podcast. Exato. E hoje, em clima de Eurocopa, iremos falar sobre a história da Eurocopa. Todas as Eurocopas de 1960 até 2016, que foi a última que teve, né? E Leonardo, deixa eu te Isso, perguntar, você sabe qual foi precisamente 1968. o quê? O quê, Leonardo, 68? Foi. Não, foi em 60, parça. Ah, foi em 60? Foi em 60. Tá, Ah, mas falando então nisso, estou meio mal informado. tá sim. Vamos começar pela primeira Eurocopa de 1960, que foi disputada na França. Você sabe qual foi o primeiro país a ser campeão da Eurocopa? Foi a Não, Bélgica? Não, não. Ale... Posso falar? Pode. A União Soviética. Ah, na época ainda existia a União Soviética. Exato. E olha só, a final dessa Euro foi entre dois países que não existem mais: União Soviética e Iugoslávia. Ah, tá, nossa. Olha Que aqui. coisa. Então, é porque só se classificavam 4 países. Aí uma semifinal foi Tchecoslováquia, que não existe mais, e União Soviética. Acabou em 3-0 para a União E ficou Soviética. empatada ainda a União Soviética, né, e a Alemanha, um triunfo. Exato. E aí a França e Iugoslávia foi na outra semifinal 5-4 para a Iugoslávia. Disputa de terceiro lugar, Tchecoslováquia 2, França 0. E na final, União Soviética 2, Iugoslávia 1. O que você tem a comentar sobre essa Euro, Leonardo? Ó, então, foi muito. Como foi a primeira Eurocopa do mundo, ela deve que foi muito disputada, tipo assim, porque Não, ainda com tava tudo certeza, sendo muito porque novo. França e Iugoslávia ficou 5-4 o jogo, né? Sim, aham. Tava tudo muito novo na época. Até mesmo o futebol não tinha totalmente sido desenvolvido. Porque Na deve que verdade mudou muita tinha, coisa até hoje. porque não, sim, mudou, porque já tinha Copa do Mundo. Nessa época já tinha 30 anos da Copa do Mundo, 1960. É doido. Mas enfim, vamos agora para a União Soviética, para a Eurocopa de 1964, disputada na Espanha. E olha só quem se classificou: Espanha, Hungria, Dinamarca e União Soviética. Espanha venceu uma semifinal da Hungria por 2-1 e na outra semifinal a União Soviética venceu a Dinamarca por 3-0. Espanha Uhum. e União Soviética na final. A Espanha acabou vencendo por 2-1, graças a Deus, né? Não deram mais um título para os comunistas. E no terceiro lugar, Hungria venceu a Dinamarca por 3-1. Foi uma Eurocopa bem maluca também. O que você tem a É. comentar? O que você comenta? Olha, essa Eurocopa, o pessoal já estava mais se acostumando, pegando o jeito e tal. Já poderia ter pego um. A gente, tipo, já tinha uma base, né? Na época, a Espanha. Porque, assim, o pessoal já tem uma tendência de torcer para o país de onde está ocorrendo, né? É, também. Aí, nada mais que a Espanha ter levado, né? Exato, Mas porque quem ganhou foi a A Dinamarca, Espanha. né? Não, 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 foi a Espanha mesmo. Ah, foi a A Espanha? Dinamarca. A Dinamarca ficou em quarto. A Espanha ganhou da União Soviética na final por 2-1. Uhum. Inclusive, falando nesse negócio dessa piscina da casa, na Euro de 2016, que é a última que teve, eu fiz uma aposta com um Uhum. cara de uma venda lá do Goiás. E aí, tipo, Ah, se a França ganhasse, eu pagava uma caixa de cerveja pra ele. Se Portugal ganhasse, ele pagava uma coca pra mim. Portugal ganhou. E ah. até hoje eu não ganhei a coca. É doido. Engraçado que a União Soviética participava de quase todas as Copas. Exato. Ou, Agora, tipo, Copa não, Eurocopa. desculpa. Eurocopa. Quase todas os jogos. Exato. E a União Soviética venceu a primeira Eurocopa, né? E uhum. Mas enfim, vamos agora para a Euro de 1968. E quem se classificou foi União Soviética, Itália, Inglaterra e Iugoslávia. E nessa Euro teve um negócio muito maluco, porque uma semifinal, a Iugoslávia ganhou de 1-0 da Inglaterra. Essa Euro foi disputada Uhum. Na Itália, essa Euro foi na Itália, e a Iugoslávia foi para a final. E na outra semifinal foi União Soviética e Itália. E o jogo terminou em 0-0. E sabe como que eles decidiram a vaga na final? Hum. Cara ou Como? coroa? Cara ou coroa? Caramba, velho.
E quem venceu foi a Itália. A Itália ganhou no cara ou coroa e foi pra final. E Deus aí que me na livre, final. eu não falava que ia ser roleta russa. Não, aí também não. E a Itália acabou vencendo por 2-0 a Iugoslávia e se sagrou campeã da Euro de 68. Na disputa de terceiro lugar, a Inglaterra venceu a União Soviética por 2-0. Olha a União Aham. Soviética marcando presença de novo, hein? É, né? Mas comente, Leonardo, sobre a Euro de 68. Olha, a Itália sendo vencedora, eu acho que vai um bônus para ela por ela ter levado dois Pro, né? E ter vencido Exato. de 2-0 da Iugoslávia. Iugoslávia. Eu também acho. Sem contar que a Itália também tava com a sorte, né, no cara ou coroa. Isso Mas imagina se a União Soviética vai pra final na cara ou coroa. A repercussão que é não ia ser. doido. Mas enfim. Beleza, Martelinho Eurocopa. foi. Exato, Martelli foi-se, comunistas. Eurocopa de 1972, disputada na Bélgica. E olha só, até isso aí era um formato antigo. Iam só 4 equipes para Euro. Aham, No caso, foi Bélgica, a Alemanha Ocidental, porque nessa época a Alemanha foi dividida, você lembra, né? aham, sim, sim, sim. Foi Bélgica, Alemanha Ocidental, Hungria e União Soviética. Em uma semifinal, a Alemanha Ocidental venceu a Bélgica por 2-1 e foi para a final. E na outra semifinal, a União Soviética foi para a final mais uma vez, venceu a Hungria por 1-0. Sim, aham. Porém, dessa vez, a Alemanha Ocidental massacrou a União Soviética por 3-0 e acabou levando o título. Aí, no caso, ficou a União Soviética como vice e a Alemanha Ocidental como campeã. Exatamente. E a Bélgica ficou em terceiro porque venceu a Hungria por 2-1 no terceiro lugar. Meu Uhum. comentarista, Arnaldo Leonardo Coelho, comente. Olha, analisando esse jogo, a Bélgica levando as semifinais e a Alemanha, ou a União Soviética, porque nessa época, como a, a Bélgica estando mesmo nas semifinais, ela mesmo disputando muito com a União Soviética, porque ela teve aquele jogo, né? Foi com a Alemanha que ela pegou a semifinal. A Bélgica e a Alemanha Ocidental, a Alemanha ganhou de 2-1. Sim. Então, e tipo, a Bélgica era o time da casa, né? Pelo menos Aham. eles não fizeram, pelo menos eles não fizeram feio e ficaram em terceiro lugar, né? Porque esse caso se demais. Beleza, Eurocopa de 1976, agora a gente já tinha ali um formato diferente. A gente já Isso. tinha um formato diferente que começava ali com classificação e ao invés de 4 times, eram 8 times, né? E aí nós começávamos das quartas de Uhum. finais. Aí tivemos a Iugoslávia vencendo o país de Gales por 3-1, Tchecoslováquia metendo 4-2 na União Soviética, a Alemanha Ocidental metendo 3-1 na Espanha e a Holanda metendo 7-1 na Bélgica. Você lembra de alguma coisa com esse placar, Leonardo? Olha, foi assim. Se você olha as Copas, as Euro anteriores, essas você O que? Eu não entendi, porque deu microfonia. para olhar as Euro anteriores e você presta bem atenção nessa de 76, você até fica meio espantado, porque olha para cá como é que ficou. Ficou tipo todo. Exato, então. Hoje em dia é difícil os placares assim, tipo, em jogos grandes, tipo, eu acho que hoje em dia nunca aconteceria um 7-1 entre Holanda e Bélgica, sabe? Sim, aham. Mas enfim, semifinais. A Tchecoslováquia venceu a Holanda de Johan Cruyff por 3-1 e a Iugoslávia acabou perdendo para a Alemanha Ocidental por 4-2. Disputa de terceiro lugar, a Holanda venceu a Iugoslávia por 3-2, ficou com o terceiro lugar, mas na final Tchecoslováquia e a Alemanha fizeram um jogaço, empatando em 2-2. Porém, a Tchecoslováquia foi campeã da Euro, vencendo por 5-3 a Alemanha Ocidental nos pênaltis. É, então, foi um bom jogo, né? Com certeza, foi um jogaço, pô, 2-2. E essa Euro foi disputada na Iugoslávia, por sinal. Mas enfim, agora vamos aí para tempos modernos, né? Euro de 1980, disputada novamente na Isso. Itália. Disputada novamente na Itália.
E aí, mais uma vez, o formato diferente. Agora, a gente tinha grupo A e grupo B. E o que acontecia? O primeiro de cada grupo ia para a final. E o segundo ia para disputar o terceiro lugar. No caso, quem foi para a final foi Alemanha Ocidental e Bélgica. E quem foi para a disputa de terceiro lugar foi Tchecoslováquia e Itália. E o que aconteceu? Disputa de terceiro lugar. Quem acabou vencendo ali. Deixa eu ver aqui só um. A Tchecoslováquia ficou com o terceiro lugar, Alemanha. vencendo. Não, a Tchecoslováquia ficou com o terceiro lugar, vencendo a Itália nos pênaltis, depois de 1-1. É. E a Alemanha venceu a Euro, vencendo a Bélgica por 2-1 na final. A Alemanha Ocidental com seu segundo título. Uhum. Opine, Leonardo. Olha, já em tempos modernos, voltando ao antigo placar, foi um jogo até que razoável, não teve muita precipitação de tabelas, nem muito desvio do assunto, por exemplo, da cara coroa. Esse foi até que bom. Exato. Foi um jogo normal, né? Mas enfim, essa Euro foi muito boa também. Agora iremos para mais uma Euro disputada na França, de 1984. Agora é Euro em tempos modernos, com fase de grupos. Novamente, só que agora era diferente. Porque os dois de cada grupo, os dois primeiros se classificavam para a semifinal. E no caso do grupo A foi França e Dinamarca, e do grupo B foi Espanha e Portugal. Aí, em uma semi, França e Portugal. A França venceu o Portugal por 3-2 e na outra semi, Espanha e Dinamarca empataram em 1-1. Mas a Espanha venceu a Dinamarca por 5-4 nos pênaltis. E na final, a França venceu a Espanha por 2-0 e se sagrou campeã da Eurocopa. E a Espanha acabou ficando com o terceiro lugar, vencendo a Dinamarca por 5-4. Opine. Leonardo, opine. Então, já sendo em outros tempos e tal, já em 1984, a França, por ela ter levado o primeiro lugar e, tipo, nunca nem ter ficado nas finais, acho que ela foi muito boa Foi. pra época Sem dela. contar que, tipo, a França era o time da casa, né? E foi lá e logo e Isso. levou. Então, beleza. Euro de 84, muito boa, muito top também. Agora vamos aí para uma Euro aí de 1988, disputada sabe aonde? Hum. Na Alemanha Ocidental. Aí, era o mesmo esquema da outra. As duas primeiras classificavam para a semi. E aí, quem que foi no grupo A? Foi Alemanha Ocidental e Itália. E do grupo B, quem se classificou foi União Soviética, olha os comunistas aí de novo, Sim. e a Holanda, né, os Países Baixos. Aí, na semifinal, a Holanda acabou eliminando o time da casa, a Alemanha Ocidental, por 2-1. Aham. E a União Soviética venceu a Itália por 2-0. Aí, final, Holanda contra a União Soviética, mas os holandeses levaram a melhor por 2-0. No caso, os Países Baixos vencendo essa Euro, já dando uma reviravolta de tantos ganhos da Alemanha Ocidental, porque finalmente a Alemanha Ocidental ficou Na semifinal, né? nas semifinais. Eles estavam sempre indo pra final, né? Sempre chegando bem longe. Eles Mas estavam dominando a tudo. Holanda Aí olhou e eles falou. deram uma caída e tal. E Exato, a Itália também já venceu uma, foi para semifinais. exatamente. Aí a Holanda olhou e falou: daqui você não passa. Mas, em compensação, agora a gente vai pra uma Euro que, cara, você falou que a Alemanha deu uma decaída, né? Mas na década de 90, a Hum. Alemanha subiu muito seu nível de futebol. Começou em Tanto é que ela 1990. ficou nas finais, né? Exato, exatamente. Porque em 1990 a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo. E aí chegou a Euro de 92 na Suécia. E aí foi o mesmo esquema da outra, né? Que eu já expliquei. Aí no grupo. 7-0. Não. Aí no grupo A passou Suécia e Dinamarca, França e Inglaterra caíram na fase de grupos. Uhum. E no outro passou Holanda e Alemanha. Em uma semifinal, a
a Alemanha venceu a Suécia por 3-2 em um jogo bem pegado. E na outra semifinal, a Dinamarca e a Holanda em um jogão empataram em 2-2, mas a Dinamarca passou nos pênaltis por 5-4. E daí, na final, a Dinamarca acabou com a Alemanha vencendo por 2-0. E a Dinamarca, surpreendentemente, levando o título para casa. Opine. A Dinamarca aí, né? Mais uma que saiu, tipo, lá diante das até das semifinais, nunca nem ter ficado nas finais, veio aí para levar essa marca de vitória, ainda mais nem na casa, Foi na foi uma boa Suécia. vitória para ela. Não, foi uma ótima vitória. Suécia, eu tenho vontade de conhecer um dia, né? Mas enfim, Leonardo, agora tempos moderníssimos. Euro 1996, disputada novamente na Inglaterra, né? Inglaterra. Exato. E aí já tinha um novo formato. Ao invés de grupo A e B, era um grupo A, B, C e D. E daí os dois primeiros iriam para as quartas de final. Beleza, grupo A passou Inglaterra e Holanda, grupo B, França e Espanha, grupo C, Alemanha e República Tcheca, aí tipo, já a União Soviética tinha acabado, já tinha virado Rússia de novo, a Alemanha já tinha acabado com o Muro de Berlim, virou só a Alemanha, e a Tchecoslováquia tinha se História aí dividido. junto com Com futebol, exato. Mas história de futebol andam lado a lado. E a República Tcheca se dividiu lá, acabou a Tchecoslováquia. E do último grupo, Portugal e Croácia passaram. Quartas de final, a Alemanha venceu a Croácia por 2-1, Espanha e Inglaterra empataram em 0-0, mas a Inglaterra venceu por 4-2 nos pênaltis. A Tchequia, a República Tcheca, venceu Portugal por 1-0, e nos pênaltis a França, depois de um 0-0, a França venceu a Holanda por 5-4. Oitavas de final, depois de 1-1, a Alemanha superou a Inglaterra por 6-5 nos pênaltis, e a República Tcheca venceu a França depois de 1-0 por 6-5 nos pênaltis também. E na final, a Alemanha venceu a República Tcheca por 2-1. E como eu disse, tempos de ouro da seleção alemã. Opine. Pois é. Então, a Alemanha aí voltando mais uma vez para o ranking, né? Ela já estava progredindo em 92, aí para 96 já levar esse título, já sendo ainda, até mesmo na Inglaterra. Acho que não foi a primeira vez que foi na Inglaterra, foi a primeira vez na Inglaterra. Não, acho que foi, Mas eu acho que mesmo foi assim, eu acho que foi a segunda, eu não lembro direito agora. Mas, não, a cara, primeira. foi a primeira? Então tá certo. Uhum. Mas, cara, a coincidência é que com essa Euro, a Alemanha se sagrou como a maior campeão, pelo menos pra época, com o terceiro título de Euro. Pois é, então, porque um país levar 3 títulos de campeã da Eurocopa de uma vez, Exatamente, cara. raríssimo. Foi bem demais. Dando continuidade nos anos 2000. Exato, Eurocopa de 2000. E essa foi a primeira Euro a ser disputada em 2 países, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Isso. Disputada na Bélgica e na Holanda. E aí, gente, já mudou o Não, formato. Sim, foi na Bélgica e na Holanda. Na Holanda. Pra mim tá parecendo que foi nos Países Baixos e na Bélgica. Mas Países Baixos é a Holanda, cara. Oh, meu Deus do É céu. porque eles são países que são abaixo do nível do mar, entendeu? Ah, nossa. Tá, Não, eu ia isso falar, sei. mas corrigindo, foi o mesmo formato. No grupo A, Portugal e Romênia passaram. No grupo B, Itália e Turquia passaram. No grupo C, Espanha e Iugoslávia passaram. No grupo D, Países Baixos e França passaram. E aí, quartas de final, Portugal derrotou a Turquia por 2-0. A França venceu a Espanha por 2-1. A Itália venceu a Romênia por 2-0. E a Holanda aplicou um 6-1 na Iugoslávia. Aí, a França venceu Portugal por 2-1. A Itália venceu, depois de um 0-0, venceu a Holanda nos pênaltis por 3-1. E na final, a França venceu a Itália por 2-1 e sagrou aí o seu segundo título como segunda maior campeã da Euro. Opine. Isso, a segunda maior campeã, bons tempos, quando tava na boca de todo mundo. Exato. Mas acho que A França aí, mais uma vez, né, como campeã, pela segunda vez. jogando Já muita bola também. foi isso, ela já vem com um bom título, né? Ela já foi 2 vezes na casa e já levou 2 vezes esse título. Exatamente. França aí, top de linha. Beleza, agora vamos aí para a Euro de 2004, que 2004, coincidentemente, foi o ano da zebra. Não sei se você sabe, mas, Léo, zebra no futebol é quando um time muito fraco vai lá e surpreende.
vai lá e surpreende no muito longe do campeonato. Em 2004 No foi o ano caso, a da... Grécia. Exato, a Grécia venceu a Eurocopa. Mas 2004 inteiro foi o ano da zebra. Por quê? O Audax Italiano venceu a Libertadores, Porto venceu a Champions League, o Paulista venceu a Copa do Brasil, enfim. A Euro de 2004 foi em Portugal. E aí tivemos o mesmo formato. No grupo A, Portugal e Grécia passaram. Grupo B, França e Inglaterra passaram. Grupo C, Suécia e Dinamarca passaram. Grupo D, República Tcheca e Holanda passou. Aí, quarta de final, Portugal, depois de um 2-2, venceu a Inglaterra por 6-5 nos Sim, pênaltis. aham. A Suécia, depois de um 0-0, perdeu para a Holanda por 5-4 nos pênaltis. A França, de Zinedine Zidane, perdeu por 1-0 para a Grécia. A República Tcheca venceu por 3-0 a Dinamarca. Semifinal, Portugal venceu a Holanda por 2-1 e a Grécia venceu a República Tcheca por 1-0. E na final, aí, com um gol no começo do jogo, a Grécia venceu Portugal e se sagrou com o título. E olha só, a Grécia ganhou todos os jogos aqui por 1-0, cara. Oi, aham. Leonardo, Então, pode falar. no caso, em termos, tipo, não pode nem se dizer moderno, podemos falar de atualidade. Exato. Sendo Portugal na casa de Portugal, Portugal. pela primeira vez aí, né? Do ano zebra, a Grécia, que nem nas semifinais já teve rastro, nunca teve Exato. rastro, veio aí a ser campeã. Ninguém diria. E até hoje esse é o maior título da seleção grega de futebol. E olha que nessa época nem a Alemanha, nem a Tchecoslováquia, tipo, ficaram nem nas É, finais, nem nas semifinais. A Tchecoslováquia não existia, né? Mas a República Tcheca chegou na semifinal, mas perdeu para quem? Para a Grécia, né? Enfim, Ah, agora sim a gente pode dizer nos tempos moderníssimos, o UEFA Euro de 2008, que novamente em eu dois já países. existia. Exato, novamente em dois países, na Áustria e na Suíça dessa vez, beleza? E aí, cara, aqui a gente já mudou de formato. Ficou com mais parecido de hoje, né? Grupo Aham. A ficou ali com o grupo A, B, C. Não, mentira, não mudou o formato, não. Tava com o mesmo formato. É porque era mais seleção, mas enfim. Grupo A, Portugal e Turquia passaram. Grupo B, Croácia e Alemanha passaram. Grupo C, Holanda e Itália passaram. E grupo D, Espanha e Rússia passaram. Aí, quarta de final, a Alemanha venceu Portugal por 3-2. Nos pênaltis, a Turquia passou pela Croácia por 3-1. A Holanda perdeu para a Rússia por 3-1. E nos pênaltis, a Espanha derrotou a Itália por 4-2. E em uma semifinal, Alemanha 3, Turquia 2. Na outra, Espanha 3, Rússia 0. E na final, Espanha 1, Alemanha 0. Com a seleção espanhola chegando ao seu segundo título. Aí, a boa e velha Alemanha voltando para os finais. A Alemanha... Então, a Espanha aí voltando mais uma vez, acabando com tudo, voltou a ser campeã. E a Rússia, né, no caso, já não era mais União Soviética, já estava nas semifinais, aí já estava progredindo junto com a Turquia. Exatamente, cara. A Turquia também que deu muito trabalho pro Brasil na Copa de 2002. Mas enfim, agora aí uma das Euros mais recentes, a antepenúltima que teve, né? Uhum. Eurocopa de 2012, novamente em dois países, na Polônia e na Ucrânia, cara. Dois países que faziam parte da União Soviética aí, né? Mas, enfim, a gente teve aí o mesmo formato, né? Aí, no grupo A, o que aconteceu? Quem passou foi República Tcheca e Grécia. Grupo B, Alemanha e Portugal. Grupo C, Espanha e Itália. Grupo D, Inglaterra e França. Quartas de final, Portugal venceu a República Tcheca por 1-0. Aí, nas quartas de final, Espanha venceu a França por 2-0. Depois, a Alemanha venceu a Grécia por 4-2. Nos pênaltis, depois de um 0-0 chato, Itália 4, Inglaterra 2. Depois, nos pênaltis, depois de outro 0-0, a Espanha venceu o Portugal por 4-2 nos pênaltis. A Alemanha perdeu para a Itália por 2-1. E na final, a Espanha massacrou a Itália, venceu por 4-0. E, com seu terceiro título aí, o segundo consecutivo, se sagrou como maior campeã ao lado da Alemanha. Aí, ó, meu Deus, que ano fera! De novo, Espanha campeã. Aí, continuando com aquele mesmo esqueminha de dois países de uma vez, no caso, Ucrânia e Polônia. A Espanha levou, nossa, imagina a felicidade. A Alemanha aí já ficando nas semifinais, juntamente com Portugal e Itália, né? E tipo, sem contar A boa e que... velha Itália.
Itália, certo. Sem contar que, tipo, a Espanha tinha acabado de ser campeã da Copa do Mundo, em 2010. Então, Isso. eles já Foi mostraram campeã da Eurocopa de 2008, de 2012 e campeã do mundo, da Copa do Mundo. 2010, exato. Agora vamos aí para a última Eurocopa que teve, e também foi a primeira Euro que eu me lembro de ter assistido, né? Que foi a Euro de 2016, disputada, sabe aonde, Leonardo? Na França, Exatamente. Ulala. Merci beaucoup. Mas enfim, aí sim a gente teve finalmente um formato diferente. Tivemos até o grupo F, que é o um formato bom que e são. velho formato. Exato, o novo, na verdade, esse. No grupo E A, França e Suíça. No grupo B, País de Gales e Inglaterra. No grupo C, Alemanha e Polônia. No grupo D, Croácia e Espanha. No grupo E, Itália e Bélgica. No grupo F, Hungria e Islândia. No grupo. Aí, tipo, faziam o seguinte: pegavam todos os países que ficaram em terceiro lugar e faziam uma eliminatória para eles irem para as oitavas também. E Portugal ficou em terceiro lugar do grupo. Eles não se classificariam. Mas aí fizeram esse negócio aí dos terceiros colocados e Portugal acabou indo para as oitavas de final. Nas oitavas, depois de um empate de 1-1, a Polônia venceu a Suíça por 5-4, Portugal venceu a Croácia por 1-0. O País de Gales venceu a Irlanda do Norte por 1-0, a Bélgica massacrou a Hungria por 4-0, a Alemanha 3-0 na Eslováquia, Itália 2-0 na Espanha, França 2-1 na Irlanda e Islândia 2-1 na Inglaterra. Quartas de finais, após um 1-1, Portugal 5-3 na Polônia nos pênaltis, País de Gales 3-1 na Bélgica, zebra, Alemanha 1-1 com a Itália, 6-5 nos pênaltis, a França 5-2 na Islândia. Aí, Portugal venceu o País de Gales por 2-0 em uma semifinal e a França venceu a Alemanha por 2-0 em uma semifinal. E na final, mesmo com o Cristiano Ronaldo machucado, Portugal venceu a França por 1-0 e garantiu o primeiro título da seleção portuguesa. olha aí que conquista, os comedores de caramujo, tô brincando. Não, mas tá falando a verdade, né? Isso, na França, nem a França mais uma vez aí emprestando a casa deles para emprestando os campos deles. Portugal leva essa junto com a França nas finais, os países de Gales e Alemanha nas semifinais. Não podendo faltar a Alemanha, porque a Alemanha pode ter que estar em tudo. Exato, a Alemanha sempre chegando muito longe, cara. A Alemanha é uma seleção forte pra caramba, essa seleção da E Alemanha. 2020, um ano tão triste. Exato, 2020 acabou que não realizou a Eurocopa por causa da pandemia, mas eles adiaram para 2021, que é a Eurocopa que está Que está tendo acontecendo. agora. Exatamente. Que era para ser disputada na Alemanha, mas aí por questão de Covid estão disputando na Europa inteira. Mas aí a próxima Euro de 2024 vai ser só na Alemanha. Inclusive está acontecendo Croácia e Escócia, tá 1-1, e República Tcheca e Inglaterra tá 1-0 para Uhum. Inglaterra. Tá 1-0 para Inglaterra aqui. E por Que enquanto, olha só, legal. temos até algumas partidas definidas para as oitavas. Sábado, 26/6, teremos País de Gales e Dinamarca, e também nesse mesmo dia Itália e Áustria. E Holanda e Bélgica estão esperando seus adversários. E, cara, o grupo da morte, que tem França, Alemanha, Portugal e Hungria, tá disputado, viu? Amanhã vão se enfrentar Alemanha e Hungria e França e Portugal. O que acontece? A Alemanha precisa ganhar da Hungria, eu acho que vai ganhar, e precisa que a França vença Portugal para se classificar. E Portugal precisa vencer a França, uma missão muito difícil, e precisa que a Hungria derrote a Alemanha. Mas veremos. O meu palpite, eu quero muito que Portugal se classifique. Mas eu não sei se isso vai se concretizar, né? O que você acha, Leonardo? Você acha que Portugal vai? Tomara que certo, né? Tomara que os comedores de caramujo se classifiquem, né, Leonardo? Hein, Léo? Léo? Mas enfim, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. É isso aí. Tamo junto e falou!